Fazendo agora uma abordagem realmente prática às fórmulas que estão presentes no Exame Nacional, que são estas que aqui temos, eu vou dar aqui duas ou três notas sobre cuidados a ter, sobre erros comuns, confusões habituais nestas formas de derivadas. E depois irei fazer um exemplo para cada uma delas para vermos como aplicar agora, ainda nesta aula, digamos, teórica ou prática. Depois, na parte prática, terão exercícios para praticar e a respectiva resolução. Então, uma confusão comum, muito comum neste tipo de formas, ao aplicar estas formas, é uma confusão entre esta forma que aqui está. Já agora deixem-me só dizer de forma muito rápida, esta e a anterior são a mesma forma, digamos que a anterior é um caso particular desta forma, ok? Se eu colocasse aqui ln de e, portanto, reparem, se eu aplicasse esta forma que tem o a à função que tenho em cima, e elevado a u, ficaria aqui com ln de e. Mas como ln de e é 1, desaparece, não é? Portanto, nem seria necessário ter aqui as duas fórmulas, bastaria ter esta, porque a de cima é um caso particular. O mesmo acontece aqui no logaritmo. Portanto, eu se aplicar também a forma que tenho cá em baixo do logaritmo de base a, se aplicasse esta forma ao ln, ficaria aqui com ln de e, que também daria 1, e portanto, por isso é que eu fico só com o linha sobre u. Bom, isto foi aqui apenas um à parte, então, não era exatamente disto que eu iria falar agora. Portanto, eu iria falar de uma confusão que costuma existir entre esta fórmula e esta que aqui está, ok? É habitual haver uma confusão porque existem aqui, as duas têm expoente, não é? As duas têm um expoente. Qual é a diferença? Uma diferença muito importante. Nestas formas todas que aqui estão, onde nós temos o u e onde temos o v, é onde vamos encontrar a letra, a variável, o x. Usualmente é x, não é? Se não for, teremos de ajustar, mas usualmente é o x. Portanto, onde nós estamos a ver o u e o v, em todas estas formas é onde teremos o x. Neste caso, temos aqui um n, o n é uma constante, ok? Portanto, teríamos um exemplo desta forma se tivéssemos uma situação destas. 2x mais 5 elevado a 7. Derivar esta função, por exemplo. Ao derivar esta função, eu iria aplicar esta forma, porque eu tenho no expoente, tenho uma constante e na base é que tenho algo que tem a variável, que tem a letra, não é? Que tem o x. Se eu estou perante esta forma, a forma do exponencial, quando eu tenho, por exemplo, isto, 5 elevado a 2x mais 7. Ok? Portanto, a derivada desta função já teria de seguir esta fórmula, eu depois irei fazer um exemplo, porque eu já tenho, no expoente tenho a letra, tenho a variável, o x, não é? E na base tenho uma constante. Portanto, não fazer confusão entre estas duas situações. Um outro cuidado que devemos ter é saber qual destas formas devemos aplicar em primeiro lugar. Eu vou dar aqui uma dica também muito rápida antes de passar a um exemplo de cada fórmula destas. Por exemplo, se eu tiver uma situação destas, deixem-me ver se agora consigo arranjar aqui um exemplo. 2x mais 5 mais 5 ln de x menos 2, por exemplo, encontrei agora aqui, queríamos derivar esta função e eu poderia ficar na dúvida, bom, que forma é que eu vou aplicar em primeiro lugar, porque eu tenho aqui um polinómio, depois tenho aqui um logaritmo, tenho aqui uma adição, tenho aqui uma multiplicação também pelo 5, o que é que eu aplico aqui em primeiro lugar? O que eu aconselho é fazer a seguinte leitura. Bom, a função que eu aqui tenho para derivar é o quê? É o logaritmo de alguma coisa? Não. Era o logaritmo de alguma coisa se eu tivesse uma situação destas. Logaritmo de base 2, por exemplo, de 3x mais 5. Esta função seria o logaritmo de uma adição, não é? O que eu tenho aqui em baixo era o logaritmo de uma adição. Logo, a primeira forma que eu tinha de aplicar era a do logaritmo. O que eu tenho aqui em cima é uma adição de duas situações, não é? Depois uma delas é um polinómio e outra é um ln. Mas o que eu tenho aqui é uma adição de. Então, a primeira forma que eu iria aplicar aqui neste primeiro exemplo era exatamente esta forma da adição, ok? Portanto, vou dar aqui mais 2 ou 3 exemplos, só para chamar a atenção. Depois, na prática, isto na prática acaba por ficar um pouco esclarecido, não é? Mas já que estamos aqui a falar, então, se tivermos esta situação, x sobre x menos 5 mais seno
de 2x, por exemplo. Bom, o que eu terei de aplicar aqui, em primeiro lugar, não é do quociente, portanto, para fazer esta derivada, não é a forma do quociente, nem é a forma do seno, é a forma da adição. Porque eu tenho aqui a adição de duas coisas. Eu tenho a adição de um quociente com um seno. Então, primeiro tenho de aplicar a da adição. Okay? E depois aqui aplicava a do quociente e aqui aplicaria a do seno, depois de aplicar esta, ok? Já se eu tivesse, por exemplo, isto, x mais seno de x sobre ln de x menos 3, bom, então o que eu tenho de aplicar aqui em primeiro lugar é a fórmula do quociente. Okay? Nem é do ln, nem é do seno, nem é da adição. Porque o que eu aqui tenho é o quociente de uma soma com ln. E, portanto, deveria aplicar aqui em primeiro lugar esta fórmula aqui. Okay? Depois há alguns truques que, por vezes, poderemos fazer uma simplificação antes de começar a derivar, para a derivada ficar mais simples. Tudo isso será visto na prática, ok? O que eu acho que é importante chamar a atenção agora então no início, antes de fazer um exemplo de cada uma delas, é então exatamente isto. Onde temos U e onde temos V é onde vamos encontrar o X, a variável. Não confundir esta fórmula com esta. Esta é a forma da potência, ou seja, no expoente tenho uma constante. Esta é a forma do exponencial, no expoente tenho letra, ok? E depois ver muito bem, antes de começar a fazer a derivada, por que fórmula devo começar. Bom, eu vou partir então para exemplos. Vou fazer um exemplo de cada uma destas fórmulas para... Portanto, esta será um vídeo teórico ou prático, ok? Não é totalmente prático, mas será teórico ou prático. Não esquecer que já vimos duas situações, ok? Já sabemos que a derivada de uma constante é zero e já sabemos que a derivada de kx dá k, ok? Isto permite-me dizer que a derivada de 5, por exemplo, dá 0, a derivada de 2x dá 2, por exemplo, ok? E agora irei fazer então um exemplo para cada uma destas, vou mudando de cor para não ficar muito confuso. Então um exemplo onde poderei aplicar, eu vou começar com exemplos simples, ok? Depois na parte prática teremos situações mais complexas. Então aqui poderemos ter, por exemplo, 2x mais 3 derivada. Eu queria derivar esta função, posso seguir esta fórmula, eu tenho uma adição, em primeiro lugar, é uma adição de duas situações que eu aqui tenho, então faço a fórmula da adição, fica 2x derivada mais 3 derivada, e depois vou fazendo as fórmulas conforme que eu vou encontrando. Então agora tenho aqui a derivada de 2x, eu sei que a derivada de kx dá k, então aqui fico com 2. A derivada de 3 dá 0, então 2 mais 0 dá 2. Bom, quando eu já não tenho linhas, acabou, está a derivada resolvida, não é? Quando já não tenho mais derivadas a fazer. Vou agora fazer a derivada ali do produto, por exemplo, faço a derivada de um produto quando eu tenho uma situação destas. Por exemplo, 2x mais 3 vezes 5x, por exemplo. Tenho aqui esta função, queria derivar isto. O que é que eu tenho aqui? Tenho um produto de dois fatores, não é? Então vou aplicar aqui a fórmula do produto. Fica a derivada do primeiro fator, e o primeiro fator é 2x mais 3, a derivada do primeiro, vezes o segundo, que é 5x, mais o primeiro fator, que é o meu u, ok? Portanto, reparem que neste exercício, isto será o meu u, ali da fórmula, e isto será o v, ok? O u e o v que estão aqui na fórmula. E, portanto, continuando aqui a fazer a derivada, eu fiz então a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro fator vezes a derivada do segundo. Ou seja, 5x derivada. E continuo a fazer as derivadas. Agora, a derivada de 2x mais 3, olha, até já fiz anteriormente, dá 2. Coloco já aqui um 2, porque já fiz aqui anteriormente, ok? Aplicaria a soma e tal. Dá 2. 2 vezes 5x mais 2x mais 3, 2x mais 3 vezes, e a derivada de 5x dá 5, por esta forma que eu tenho ali anteriormente, vezes 5. E, portanto, teria esta situação resolvida. Depois fazia as simplificações devidas, não é? Reparem, 2 vezes 5x dá 10x. Aqui poderia fazer a distributiva, ficava com mais 5 vezes 2x dá 10x também, mais 15, ou seja,
ficaria com 20x mais 15. E estaria a derivada concluída. Já não tenho mais derivadas, está concluída a derivada. Vou fazer agora um exemplo ali para o quociente. E vou fazer um exemplo agora aqui a cor laranja. Então, faço a derivada de um quociente quando tenho uma situação deste género. 2x mais 3 a dividir por x derivada. Então siga a fórmula. Eu tenho aqui um quociente, vou aplicar a fórmula, fica a derivada do que está em cima. O meu u neste caso é o 2x mais 3. Fica então 2x mais 3 derivada, vezes o que está em baixo, no denominador, que é x, menos o que está no numerador, que é o meu u, que é 2x mais 3, cuidado aqui com os parênteses, não é? Aqui teremos de ter cuidado com os parênteses, vezes a derivada do que está no denominador, que é este V' aqui, que é então x derivada, a dividir por, reparem, eu estou a seguir a fórmula, a dividir pelo que está em denominador ao quadrado, portanto a dividir por x ao quadrado. E agora continuo aqui a fazer, eu vou fazer aqui uma setinha aqui mais para baixo, vou derivando na mesma, não é? 2x mais 3, bom, eu já fiz esta derivada, deu 2. Eu faria a derivada, dava 2 vezes x, dá 2x, não é? Este x continua cá. Menos 2x mais 3 vezes 1, não é? Porque a derivada de x dá 1. Reparem, a derivada de x é o mesmo que ter kx, é o mesmo que ter 1x sobre x ao quadrado. Bom, e agora vou simplificando. A derivada já está concluída porque eu já não tenho mais derivadas, já não tenho mais linhas aqui nesta expressão. O que eu posso fazer, e convém, é sempre conveniente, simplificar a expressão 2x menos 2x menos 3 a dividir por x ao quadrado. Reparem, 1 vezes este parênteses dá o próprio parênteses, depois ao fazer distributivo, ao tirar os parênteses, ficou menos 2x menos 3. 2x menos 2x dá 0 e ficamos então com menos 3 sobre x ao quadrado. Ok? Ficávamos então com esta derivada. A derivada de uma potência, por exemplo, vou fazer também aqui a outra cor, para não me baralhar muito, agora a verde, por exemplo. Uma potência ficará então desta forma, por exemplo, 2x mais 5, aliás, vou fazer na mesma o 2x mais 3, porque assim aproveito a derivada que já fiz anteriormente, uma vez que já está feita. Fica então 2x, por exemplo, 2x mais 3 elevado a 7. Quero fazer esta derivada, a derivada desta função. O que é que vamos fazer? Seguir a fórmula. O n passa para trás a multiplicar, portanto fica 7 vezes a base que eu tinha, que é 2x mais 3, elevado a 7 menos 1. Eu vou escrever mesmo 7 menos 1, vocês poderão logo, logicamente, fazer a conta. Eu estou aqui a colocar os passinhos todos, mas depois, na prática, não é necessário escrever tudo isto. É apenas porque estamos no início, ok? Fica então 7 vezes 2x mais 3 elevado a 6. Poderiam então escrever logo este passo que eu estou a escrever agora, não é? Aqui tenho derivada, ok? Reparem que está ali derivada de u, que é a minha base. Então fica ali a derivada de 2x mais 3, que eu já vi que dava 2 lá em cima, não é? Pronto, a derivada está feita, o que falta é simplificar. Posso fazer, por exemplo, 7 vezes 2, 14. 14 vezes 2x mais 3 elevado a 6. Ok? E está a derivada concluída. Vamos ver agora o exemplo do seno. Um exemplo, vou colocar aqui a azul. O seno de, por exemplo, seno de... Vou continuar com o 2x mais 3. Já agora, comecei com o 2x mais 3. Seno de 2x mais 3 derivada. Bom, o que é que fazemos? Vou passar também aqui para baixo, ok? Bom, então vou aplicar a fórmula. A fórmula diz que fico a derivar o que está dentro do seno. Então, fica 2x mais 3 derivada, vezes o cosseno. A derivada está representada por uma linha, não é? O cosseno do que estava dentro do seno, do meu u, não é? Então, cosseno de 2x mais 3. Ou seja, isto irá dar, a derivada de 2x mais 3 dá 2, e fica então com 2 cosseno de 2x mais 3. Ok? E fica a derivada terminada, não há mais linhas, a derivada está concluída. Vamos fazer ainda mais... Vamos fazer uma para cada. Vou tentar acelerar aqui mais um pouco, porque agora esta é muito parecida. Então tenho cosseno de 2x mais 3.
sei que estou a repetir um bocadinho o 2x mais 3, mas isto é apenas uma introdução. Na parte prática, vou-te a dizer, irão encontrar várias funções para derivar e treinar, ok? Isto é apenas uma abordagem inicial. Então, a fórmula diz que fico com menos o que estava lá dentro do cosseno a derivar, ou seja, menos 2x mais 3 derivada, vezes o seno de 2x mais 3. Ok? Então agora fazemos aqui a derivada de 2x mais 3, já sabemos que dá 2, fica menos 2 seno de 2x mais 3. Vocês estão a ver que a derivada do cosseno passa a seno e vice-versa, não é? Mas a do cosseno tem o menos atrás. Bom, temos então esta feita também. Vou fazer aqui mais uma. Agora, neste caso, vou começar a repetir as cores. Vou fazer agora a cor laranja outra vez. A derivada da tangente. A derivada da tangente, temos então... depois ainda vou dar aqui outra dica que lembrei-me agora por estar a ver a tangente, e até nem tem nada a ver com a tangente, mas lembrei-me, e a ver se não me esqueço no fim de falar novamente disso, que é também uma dica interessante. Bom, então, a tangente, podemos ter, por exemplo, tangente de 2x mais 3, derivada, e a derivada desta função será igual a... Fica então, diz a fórmula que fica a derivada do que está dentro da tangente, ou seja, 2x mais 3 derivada, a dividir por cosseno ao quadrado do que estava dentro da tangente, ou seja, 2x mais 3. Bom, e então o que vamos fazer é a derivada de 2x mais 3, já sabemos que dá 2, e ficamos com 2 sobre cosseno ao quadrado de 2x mais 3. Ok? Temos então esta situação. Está a derivada, já não temos mais linhas, acabou a derivada. Vamos ali, eu agora destas, como eu referi há pouco, vou agrupar, porque nem vejo bem qual é a necessidade de terem metido estas duas fórmulas. Estas duas são apenas uma, ok? O E elevado a U é um caso particular do A elevado a U. Vamos então fazer, talvez porque o E elevado a U é a fórmula que... ou seja, com base no E elevado a U poderá-se demonstrar esta, e talvez seja por aí que colocaram as duas. Vamos então ver aqui um exemplo. Por exemplo, 3 elevado a 2x mais 3. Derivada. Ficará então desta forma. A derivada do que está em expoente, ou seja, 2x mais 3 derivada, vezes A elevado a U na mesma, ou seja, fica exatamente o exponencial que nós tínhamos no início, vezes ln da base que nós tínhamos. Neste caso é ln de 3. Okay? Reparem, podemos falar aqui de uma curiosidade. A função exponencial é uma função cuja derivada, se eu aplicasse aqui a fórmula, a derivada dá ela própria, porque ficará a derivada de x vezes e elevado a x vezes ln de e. Ora, a derivada de x dá 1, ficamos então com e elevado a x, porque o ln de e também dá 1. Ou seja, a derivada da função exponencial dá ela própria. Okay? É uma curiosidade, vá. Eu vou apagar por causa do espaço. E agora falta fazer então ali um exemplo para a derivada do logaritmo. Mais uma vez também vou agrupar estas duas numa, porque uma delas é um caso particular da outra, ok? Então estas duas vou agrupar num único exemplo que poderá ser o seguinte, por exemplo, logaritmo de 2x mais 3 na base 7. Queria derivar esta função, o que é que eu faço? Sigo a fórmula, fico com a derivada do que está dentro do logaritmo, ou seja, 2x mais 3 derivada, a dividir por u, e o u é o que está dentro do logaritmo, ou seja, 2x mais 3 vezes ln da base do meu logaritmo, que neste caso é 7, ln de 7. Lá está, se eu estiver a trabalhar com... se o meu logaritmo, o que eu tinha para derivar, fosse o ln, como a base era e,
eu iria ficar aqui com ln de E, e ln de E dava 1, por isso é que esta situação será um caso particular. Bom, e agora temos que fazer a derivada de 2x mais 3, que dá 2, já vimos, e está tudo feito. Ficamos então com 2x mais 3 ln de 7. Ok? E está a derivada do logaritmo. Bom, ficou aqui um exemplo rápido de cada uma das fórmulas. Agora, muito importante para isto ficar bem assimilado é, parte prática, fazer os exercícios que estão disponíveis, ok? Então, até uma próxima!